nem todos os alunos estavam vendo os vídeos, então não adiantava. Tá? Então é mais fácil a gente, a partir de agora, a gente começar a trabalhar os conteúdos de casa mesmo. Né? Vocês devem ter visto que a gente começou com o Egito Antigo. Vocês viram assim, quer ver? Ó, vocês viram como que foi toda a pré-história, todo o processo de formação da pré-história. Deixa eu ver se aparece, se aparece. Toda a formação da pré-história, como que eles se sedentarizaram, isso aconteceu em vários lugares do mundo, como que foi a agricultura e a formação de uma sociedade complexa. Tudo isso a gente estudou à distância, que é difícil, né? Agora a gente vai ver como que foi em cada um, ou alguns, né, desses lugares. A gente vai estudar o Egito, a Mesopotâmia, os persas, os chineses, os hebreus, os fenícios, até chegar no fim do ano Grécia e Roma. Então a gente vai estudar algumas dessas sociedades, como que elas se formaram e quais são as características de cada uma delas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam? O que vocês acham que acontece quando a gente morre? A digestão? Começa outra vida, talvez? Vida? Eu acho que o corpo morre, mas o espírito volta em outra pessoa. Eu também acho que ele reencarna. Um sono Alguns acreditam, profundo, eu acho. Sei lá, de um dia a gente pode renascer no céu, sei lá. alguns acreditam que pode renascer, volta no corpo de uma outra pessoa, uns acham que vai para o céu. Começar a vida toda de novo. Por isso que a gente tem déjà vu, pode ser isso? Pode ser. O que tu acha, Pedro? O que acontece, Pedro? O que tu acha quando a gente morre? Eu acho que quando a gente morre, o corpo fica no caixão, mas nossa alma vai. Tá vendo? Essa ideia de que existe uma alma e um corpo biológico e uma alma, foi uma ideia que nós herdamos dos egípcios. O primeiro povo a acreditar que existe um corpo e uma alma que anima esse corpo foram os egípcios. Antes, na pré-história, ninguém nem pensava nisso. Tá? Para onde ia, ou a existência de uma alma. É uma herança do Egito a ideia de que existe um corpo que é biológico e que morre, e existe uma alma que vai para algum lugar. Hoje em dia, depende da religião das famílias, né? Algumas famílias acreditam que existe céu e inferno, os católicos especialmente, né? A alma vai para o céu, para o inferno. Outros são espíritas, acreditam que a alma volta com outro corpo. Né? Bom, dependendo da religião de cada família, da orientação religiosa de cada família, tem uma explicação diferente. Mas, de modo geral, as pessoas todas acreditam na existência de uma alma. E isso é uma herança do Egito Antigo. Nós herdamos deles. O Egito ele vai se formar bem no Nordeste. Cadê minha caneta? Eu comprei um quadro, tá? Porque eu não consigo dar sem quadro. Olha lá. Conseguem ver o meu quadro? Conseguem ver o meu quadro? Tá. Sim. Sim. Tem um quadro igual, O só que Egito. ele já tá tudo manchado, não consigo mais escrever, que ele não apaga mais. Espero que o meu não aconteça isso. O Egito vai se formar bem aqui, assim, ó, no Nordeste da África, tá? Bem nessa região do Nordeste da África. E as populações que vão se fixar aqui eram populações nômades. Pensem em tudo que vocês já estudaram. Paleolítico, Neolítico. Os paleolíticos passavam para lá e para cá, para lá e para cá. Lá pelas tantas descobriram a agricultura e se fixaram ao longo do Rio Nilo. O Rio Nilo nasce aqui, nessa cadeia de montanhas, e deságua aqui no mar Mediterrâneo. Aqui está o delta do rio, ó. É ao contrário, que a gente acha que é assim o rio, né? Mas não, o rio nasce aqui no alto dessas montanhas e vai desaguar aqui no mar Mediterrâneo. E aqui vai se fixar um povo que nós chamamos de egípcio, e eles vão formar algumas aldeias. Aquele processo que nós estudamos, ó, descobriram a agricultura, se sedentarizaram. Essas aldeias vão crescer, crescer e vão organizar o trabalho. Uns vão plantar, uns vão defender, outros vão rezar para que a agricultura funcione, outros vão fazer cerâmica, outros vão fazer armas,
outros vão ser os ferreiros, vão fazer ferramentas, uns vão administrar, né? Até uma hora que a sociedade ficou tão complexa, que precisou da escrita e começa a parte histórica, né? Isso aconteceu aqui na margem do Rio Nilo. E o que possibilitava isso? O que garantia que isso acontecia? A cheia do rio. Naquela época, eles não tinham tecnologia de irrigação. Não é como hoje, né, que as pessoas conseguem irrigar mesmo estando longe do rio. Eles usavam, na verdade, a cheia do próprio rio. Durante o verão, especialmente durante o verão, primavera e o verão, o gelo do alto dessas montanhas, das montanhas da Núbia, durante o inverno e o outono era muito frio, aliás, é muito frio lá em cima, né? Quanto mais alto, mais frio, vocês aprendem isso em geografia. Acumulava muito gelo aqui no alto dessas montanhas. Quando começava a primavera e o verão, quando a Terra fazia aquela inclinação, nesse caso é assim, né? Quando fazia a inclinação e começava a primavera e o verão, o gelo que tinha ficado acumulado no alto da montanha começava a derreter por conta do aumento da temperatura. E isso descia. São dois rios, na verdade, no começo, depois o Nilo vira um só. Tá? Esse gelo ia levando com ele um material orgânico que tinha ficado no caminho. Folhas, galhos, animais mortos, frutas, essas coisas eram sendo levadas pelo degelo lá do alto da montanha, e como tinha uma quantidade maior de água, daqui a pouco eu desligo meu computador, como tinha uma quantidade maior de água, o leito do rio aumentava. Então, durante um tempo, ficava alagado a margem do rio. Então, pense num rio, vocês conhecem, normal, e durante um tempo ficava alagado, bem mais a margem ficava alagada, com toda aquela matéria orgânica que foi trazida do alto das montanhas. Quando começava o outono e o inverno, a água começa a ficar mais presa lá em cima, nos gelos, lá nas montanhas, né, da Núbia. E o leito do rio voltava ao normal. Quando o leito do rio voltava ao normal, aquela parte que ficou alagada durante um tempo, cheia de matéria orgânica, aquilo vai virar um limo, que é matéria orgânica também. Aquilo misturado com a areia, isso aqui era um deserto. Se não tivesse um rio Nilo ali, seria deserto na certa. É a continuação do deserto do Saara. Tá? Mas como tinha o rio Nilo que enchia e voltava, e essa matéria orgânica misturada com a terra, com a areia, possibilitava a agricultura. Então os povos vão se fixar ao longo do rio Nilo graças à cheia que acontece anualmente. E ela sempre acontece. Porque todo ano tem um movimento da Terra, o verão, o inverno, que é aquela inclinação da Terra que a gente já estudou, já falou até em sala de aula, né? Todo ano acontece essa inclinação. André, Então não tem como não acontecer. Fala, Sou. eu acho que tu já sabe, mas tu mandou uma tarefa que era pra gente corrigir agora nessa aula. Que era desse tema que tu tá falando mesmo. Mesmo. Já vou corrigir com vocês. Ok. Tá? Bom, e daí eles vão se fixar nas margens do rio, eles vão formar os nomos, que são as aldeias, né? Esses nomos foram se juntando por guerra, por casamento, viviam em briga, tá? Esses nomos foram se juntando até formar o Alto e o Baixo Egito. Bem assim mesmo, o Alto está aqui, porque é na parte mais alta da montanha. E o baixo está aqui no delta, onde o rio deságua no mar Mediterrâneo. Os alunos costumam achar que é o contrário, mas não, é assim mesmo. Né? Até que mais ou menos em 3200 a.C., geralmente os historiadores usam essa data. No livro de vocês está 3100. Mas é mais ou menos, tá? Essa datação. Por volta do ano 3000 antes de Cristo, então, 5.000 anos atrás, né? Se a gente pegar os 3.000 antes de Cristo, mais os 2020 nosso, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, teve o rei do Alto Egito, um nomarca do Alto Egito,
vai invadir o Baixo Egito, vai dominar o Baixo Egito, que é mais fértil. É mais fértil por causa do delta, e vai formar o Egito Antigo. Então, até aqui, o Egito não existe. O que existia até 3200 eram os nomos, as aldeias, que eram governadas por nomarcas. É bem assim mesmo, nomarca, não é monarca, é nomarca, com N, que governava o nomo, e até que se formou o Alto e o Baixo, quando o Alto Egito dominou o Baixo Egito, daí começou o Egito Antigo. Aqui começa a parte do período dinástico, porque a gente chama de período dinástico, eu expliquei isso lá no vídeo, porque agora passa a ter um rei ou um faraó para todo o Egito. Antes não existia um rei para todo o Egito. Existia um nomarca para cada nomo, ou então o rei do alto e o rei do baixo. Quando os dois se juntaram, é que formou o Egito Antigo. E daí eu contei a história do mito do Osíris, porque é o jeito como eles explicavam o surgimento do Egito. Para eles, o Egito surgiu dos pedaços de Osíris. Lembra lá do mito? Quando Sete cortou o Osíris em vários pedaços para que a Ísis não achasse, né? Porque ela acabou achando ele no caixão lá, na tumba, lá na Fenícia, e trouxe de volta. Só de raiva, o Sete foi lá e picou o Osíris em vários pedaços. E distribuiu, escondeu ao longo do rio Nilo. Para eles, os pedaços do Osíris, que é o deus da fertilidade, da agricultura, possibilitou a agricultura aqui, ali, lá. Então, são 14 pedaços. Sabe quantos nomos eram? 14 nomos. Então, historicamente falando, são 14 nomos. Mitologicamente falando, são 14 pedaços do Osíris. É como se eles explicavam dessa forma. Quando a Ísis junta todas as partes, com a ajuda do Anubis, que é o sacerdote que faz o embalsamamento, a múmia, é como se ela formasse o Egito Antigo. Só que o Osíris não pode governar, porque o Osíris está morto, né? Quem vai governar vai ser o Horus. O Horus vai ter uma guerra com o Sete e vai vencer a guerra. E quem passa a governar o Egito é como se o primeiro faraó fosse Horus. E a partir daqui, de 3200 a.C., todo faraó é Horus. Não importa quem é a pessoa. Tá? Não importa se é Amenhotep, se é Tutankhamon, não importa qual é a pessoa. É como se o Tutankhamon morreu, a alma do Horus passa para o próximo faraó. O próximo morreu, a alma do Horus passa para o próximo faraó. Então, os egípcios acreditavam que o rei, ou faraó, eles chamavam, era um deus. Um dos deuses governava. Imagina ser governado por um deus. Eles acreditavam realmente nisso. André, Era um deus. não é muito um bom exemplo, mas nessa parte que o faraó sempre vai ser o Horus, pode-se fazer uma relação com o Papa, porque vamos dizer que o Papa tem uma alma, daí vai sempre vindo o outro Papa, sabe? Dá para ter um exemplo, assim, entre aspas. Uma única diferença, assim, quer ver, Sofia, é que o Papa ele é um representante de Deus. Tá? Ele não é divino, ele é muito importante porque ele é um representante de Deus, um herdeiro de São Pedro, eles chamam. Tá? Uma coisa é tu ser representante de Deus, outra coisa é tu ser Deus. André. Imagina se o Deus que vocês acreditam, que cada um pode acreditar num Deus diferente, aí não sei qual é a religião de vocês, mas a maior parte é cristão. Imagina se esse cara, se é que ele é um cara, desce e diz assim, bom, quem vai governar o Brasil agora sou eu.
alguém vai se voltar contra ele? Muita gente, eu acho. Tu acha que as pessoas vão se revoltar contra? Se Sim. for Contra Deus? se for um... Ah, não. Não, depende. Se for uma pessoa que não teve em nenhum lugar ainda na religião deles, mas se fosse assim, sei lá, tipo, Jesus, daí eles não iam fazer isso. Mas vê que eles não sabem como é que é a imagem de Jesus. Bom, mas se o cara Eu acho provasse que que ele... sim. Eu acho que André. sim. Ia se revoltar. André, Oi? o Osíris, ele virou uma múmia, então, porque ele tava todo enfaixado e foi o cara que criou a múmia que fez ele, que meio que fez ele. O corpo do Osíris virou uma múmia. É como se ele fosse a primeira múmia do Egito, segundo o mito, tá? A alma dele vai para o céu. Tá? O Osíris passa a governar do céu. E quem fica na terra, governando a terra, ou era o Sete, ou era o Horus, que foi o filho gerado lá pela Ísis, né? Que copulou, que transou com o Osíris, mesmo ele sendo uma múmia. A Ísis engravidou e teve o Horus. Daí vai ter uma guerra, o Horus e o Sete. O Horus vence e passa a governar o Egito. E o Sete passa a ser o deus do caos, do mundo subterrâneo. O Sete é mais ou menos o Hades da mitologia grega. Lembra do Hades, que aparece no livro Percy Jackson? Sim. O filme Percy Jackson, Tem que depois, o dele que tem 3 cabeças e tudo mais. na mitologia cristã, o Hades, o Sete, vão ser o demônio. Tá? Ou, na mitologia cristã, católica, cristã, vai ser o demônio que ocupa o inferno, etc. Mas isso é mais tarde ainda. A Igreja Católica está longe de existir. 3.200 antes de Cristo. Isso nem nasceu ainda. Né? Muito menos a Igreja Católica. Então, o Egito passa a existir e passa a ter um rei, um faraó. A palavra faraó, inclusive, significa casa de Deus. Chamar aquele cara de faraó é chamar ele de casa de Deus. O corpo dele é uma casa de Deus, de Horus. Né? Então, as pessoas raramente viam o faraó. Era uma cerimônia muito religiosa, muito cercada de mistério, porque era um Deus aparecendo. Daí os alunos perguntam assim, André, será que ele acreditava nisso mesmo? Alguém acreditar que é Deus? Pensa assim, quer ver? Ó? Olha o jeito como vive um camponês. Uma vida desgraçada. Trabalha pra caramba, paga um monte de imposto. E ele vive lá, no palácio, super bem, cercado de ouro, cheio de mulheres, porque ele casava com muitas mulheres, tá? Sustentado por tudo isso. O cara acha que é um deus, né? Ele acreditava realmente que ele era um deus. E o povo acreditava também que ele era Deus. Sabe por quê? Tinha até um segredo, que era assim, quer ver? Ó? Quando aparecia a estrela Sirius, quando a Terra fazia aquele movimento e ia começar a primavera e o verão, quando fazia esse movimento assim, aparecia uma estrela que no outono e no inverno não aparecia. Os sacerdotes, quando viam o aparecimento da estrela Sirius, avisavam o faraó. E o faraó avisava o povo: preparem-se porque o rio vai encher. E o rio enchia. Como assim, gente? O rio enchia, o povo ficava. Esse cara é Deus. Só alguém que tenha contato com os deuses vai saber que o rio vai encher. Né? E o povo realmente acreditava, né, nessa história de que ele era um faraó, que ele era a casa de Horus. E adoravam ele, e pagavam tributos, né, e faziam oferendas para o faraó, porque tinham muito medo desse faraó. Né? Não só porque ele é um rei, mas porque ele é um deus. As pessoas temem Deus. Ainda acreditam nisso? Oi, Lu? Ainda acreditam nisso? Não, não. Os egípcios hoje são basicamente islâmicos. Eles acreditam em Deus, só que é um Deus só, que é Alá. E eles têm um profeta, que é o Jesus do islamismo, que é o Maomé. Tá? Eles não são mais politeístas. Nessa época, eles eram politeístas. Eu me lembro que num vídeo passado, eu expliquei para vocês
que é fácil da gente entender por que eles eram politeístas. Porque os fenômenos naturais são muito diferentes. Olha só, chuva é um fenômeno natural. Nascimento de uma criança. A germinação de uma planta. A cheia de um rio. O que tem a ver o nascimento de uma criança com a cheia de um rio? Nada. Então, assim, para cada coisa, um Deus diferente. Por isso que eles eram politeístas, porque as explicações tinham a ver com deuses diferentes. Só mais tarde é que vão juntar tudo, os hebreus é que vão juntar tudo e vão dizer que é um Deus só, e esse Deus é mega poderoso, ele consegue fazer tudo, pensar em tudo, ele está em todos os lugares, que é o Deus cristão, judaico-cristão, que é o Deus que a maior parte das pessoas do Ocidente acredita hoje. Bom, mas a gente, na aula passada, e o objetivo dessa aula era a gente falar basicamente sobre esse período aqui, ó, o período pré-dinástico. Então, o período pré, ó, antes de ter um rei, antes de ser o Egito. Nesse período pré-dinástico, é o período de formação do Egito, quando eles migram para lá, quando eles começam a plantar, quando cresce, se juntam os nomos, até formar o Egito Antigo. Tá? Esse é o período inicial. O período dinástico a gente vai estudar nas outras aulas, porque ele é maior e ele é mais complexo, ele é dividido em 3, inclusive. Tá? É um período pré-dinástico, é o período da formação do Egito. E daí eu passei um exercício para vocês, a partir das videoaulas. Deixa eu compartilhar aqui, vocês não vão deixar de me ver e vão ver a tela do exercício. Agora eu preciso que vocês falem, porque eu não consigo ver vocês, tá? Ok. Vamos ver como é que o Antônio respondeu isso. Antônio, como é que tu respondeu a primeira questão? De que forma o Nilo possibilitava a agricultura numa região desértica? Eu ainda não fiz essa tarefa. Quem não fez? Eu. Antônio? A Luísa disse que também não. Eu também, eu acho. Eu Gente, fiz aqui as respostas, estão no computador. Na orientação. Olha lá, olha aqui, ó. Olha lá. Né, Maria Eduarda? Não é para entregar, mas deve estar pronto para o dia do nosso encontro no Google Meet. Ok? Não fazer a tarefa para o Google Meet é a mesma coisa que não levar a tarefa para a sala de aula. Então, vocês têm que ler o que tem que fazer para quando tem que fazer. Não tem lógica que agora vocês não vão fazer correção, vocês vão copiar. Eu fiz, André. Quem está falando? É o Pedro? Pedro. Pedro, como é que tu respondeu a questão 1? Que forma o Nilo numa região desértica? É a 1, né? É. É a 1. Isso? O Rio Nilo traz junto com ele matéria orgânica. Aí, quando essa matéria orgânica se mistura com a areia de lá, vai fertilizar o solo e vai possibilitar a agricultura. Ótimo. Ó, vou lá. Alguém pode responder também? Outra pessoa pode responder o que fez? Eu, André. Fiz uma resposta bem grande, André. Pode responder, Gabi. Tá bom. Quando o Nilo enchia, além de umedecer o solo, no fundo do rio continha um tipo de adubo que tinha nutrientes o suficiente para fertilizar o solo para a agricultura. A conclusão é, quando o Nilo enchia, uma porcentagem dos nutrientes do solo era transportada para a areia e facilitava o processo de agricultura. Ótimo. Isso aí, ó. O rio ficava à margem alagada,
fertilizando o solo e possibilitando, quando voltava ao normal, a agricultura. Ô, João, está aí? Oi. João, Tô. ainda? João entendeu isso? Sim, mais ou menos. Mas. Olha lá, no alto da montanha, tu já foi para a Serra? São Joaquim, aqui em Sim, Santa eu vou pro meu Catarina? sítio hoje. Uhum. É mais frio, né? É. Ó, quanto mais alto, mais frio, tá? Porque a pressão é menor, acaba ficando mais frio. Imagina uma cadeia de montanhas que é muito mais alto do que São Joaquim. Lá no alto dessa cadeia de montanha tem muito gelo, fica acumulado durante o inverno muito gelo, tá? André, de onde que surge esse gelo? Da chuva, né, gente? Uhum. Chovia, só que daí caía naquele gelo, ia acumulando, acumulando, por causa do frio. Só que quando chegava no verão, que continua chovendo, mas é mais quente, esse gelo da montanha, e preste atenção, não é a montanha que derrete, hein? Montanha nenhuma derrete. É o gelo que está sobre ela. O gelo derretia, e daí tem mais água descendo. Quando tem mais água descendo, o leito do rio, a margem do rio, alaga. E quando ela volta ao normal, quando para de descer aquela montoeira de água, no inverno novamente, né? Volta ao normal, essa parte que ficou alagada fica fértil, porque ela vai formar um limo. Tá? Eles chamam de humus. Humus. É como se fosse uma coisinha verde, num lugar muito úmido, aí na casa de Uhum. vocês, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem isso. Em lugar muito úmido, parece um tapete verde, assim. Né? Aquilo misturado com a terra é matéria orgânica, musgo. fertilizava e possibilitava a agricultura. Então, por isso que foi nesse lugar aqui que eles se fixaram. Eles não iam se fixar no meio do deserto do Saara, não tem rio. Né? Então, as primeiras sociedades, todas, sem exceção, são próximas de rios. Rios maiores, rios menores, mas sempre perto de rio. Então, vamos lá. O que possibilitava a agricultura era cheia do rio. Natália. Natália, como é que tu fez a 2? Como eram chamadas as aldeias e quem as governava? Eram chamadas de nomos e eram governadas pelos nomarcas. E eram governadas Pelos nomarcas. pelos André, nomarcas. posso fazer a 3? Só um pouquinho, deixa eu acabar aqui. Ó, então, cada aldeia é chamada de nomo. Tá? E governada por um nomarca. Quando o Egito se formou, galera, o nomarca não deixou de existir. Existia o faraó, o deus, que governava todo o Egito, e existiam os nomarcas que governavam como se fossem as províncias. A gente chamaria hoje de estado. É como se fosse o Brasil, um presidente para tudo, e cada estado tem o seu governador. Então, existia o Egito, um rei para tudo, e cada estado, ele chamava de província, um nomo, tinha o seu nomarca, como se fossem os governadores de estado hoje. Eles continuaram existindo, tá? Só que eles não tinham mais o poder que tinham antes. Agora existe um faraó. Quando surge o Egito, né? Quando surge, não. Quando o alto dominou o baixo. Fala, é a Sofia que queria falar 3? Boa, Vitória. Sofia. Fala, Sofia. Quem foi Menes e qual a importância dele para o Egito Antigo? Menes foi um líder do Alto Egito que dominou o Baixo Egito e uniu os dois territórios, formando o Egito Antigo. Foi o líder do Alto Egito, ótimo, que dominou o Baixo, o Baixo Egito e formou o Egito Antigo. André, Ele era foi o primeiro faraó. Dizem alguns historiadores, dizem que ele é uma figura lendária. Não sei. André, Okay? Existem muitas pistas sobre ele. Fala, Pedro. não sei se tá certa, mas posso ler a minha? Pode? Manés foi quem dominou o Baixo Egito e formando
o Egito Antigo. A importância dele é que foi ele que formou só o Egito. E aí começou uma dinastia, que é uma família comandar um trono, entre aspas, né? Ótimo, Porque passando um quando ele morria, o filho governava. ótimo, isso mesmo. Isso mesmo. Deixa eu voltar para. Cadê o negócio, meu Deus, aqui? Tá certo, Pedro? Olha lá. Gabi, como é que tu respondeu a 4? Que diferentes trabalhos existiam nos nomos? Você consegue listar alguns? Tinha os que rezavam, os que plantavam, os que defendiam, os ceramistas e etc. Eu Agricultores, ceramistas, coloquei a mesma coisa. soldados. Tá, vou mostrar para vocês uma coisa. Eu acho que eu tenho que interromper essa daqui. Voltar. Espera aí, eu aprendendo a mexer no negócio. Cadê a barrinha branca? Vou mostrar para vocês uma coisa. Vai, filho. Aqui, ó. Olha lá. Ó, os camponeses, os artesão são vários, tá? Os que fazem tecido, cerâmica, fazem ferramenta, esses são os artesãos. Os comerciantes, que produzem aquilo que é produzido a mais, né? Do que precisava para comer. Os escribas, os que sabiam escrever. Olha como os caras eram importantes, estão aqui em cima, ó. Né? Os soldados, que vão defender o Egito Antigo. Os sacerdotes, os que rezam, os nobres, nobre era assim, quer ver, ó, o faraó, os nomarcas eram nobres, por exemplo, eram os donos da terra. Os camponeses não tinham terra, os camponeses trabalhavam nas terras de um nobre. É como se eles pagassem para trabalhar. Eu não tenho terra, como é que eu vou sobreviver? Eu trabalho na terra de um nobre. E o faraó que está lá em cima. Aqui, na base da sociedade egípcia, tem escravos. No começo, galera, durante um bom tempo, o Egito vai ter pouquíssimos escravos. Tá? Não era muito comum, porque o Egito não era um povo invasor, não era um povo imperialista que dominava territórios. Depois nós vamos conversar sobre isso com mais calma. Tá? Então, é como se essa pirâmide aqui ela fosse menorzinha, tivesse um pezinho assim. Ó. Os escravos estão lá embaixo, mas eles não são tantos. A base é basicamente de camponeses, não de escravos. O trabalho é feito por camponeses. Tá? Então, ó, tem lá, tem soldados, tem escribas, comerciantes, artesãos, camponeses, nobres, sacerdotes, e essas profissões mais para cima da pirâmide, ó, as mais importantes, elas são menos braçais, estão vendo? Ó, essas são mais braçais. Tem que pegar na enxada, tem que fazer a coisa. Essas são mais intelectuais. Essa é uma diferença dentro da sociedade. E aqueles que fazem um trabalho mais intelectual dominam aqueles que fazem um trabalho mais braçal. É assim até hoje, né? Não é diferente. Deixa eu voltar para aquela de lá. Calma aí. Todo um processo para voltar. Cadê a faixa branca? Ô, André, já deu horário. Já acabou. Já. Faltou um É minuto. 9h10. Ainda tem um minuto para mim. Eu nem consegui acabar de corrigir tudo. A gente continua na próxima aula. Então, na próxima semana, André, a gente começa a ter 2 aulas por semana, tá? Aliás, 2 aulas Falta um minuto só, André. por semana. Tá? Ainda dá para tentar corrigir mais uma. Terminamos em qual? Na 3, né? na 4, Quatro. agora. 4. 4, a Então, gente tá Marcos, vendo assim. na quarta-feira, eu acho, a gente tem aula, a gente finaliza a correção e eu continuo a explicação, a gente vai entrar no período dinástico daí. Ó, Pronto, André. Ok. Bom, deixa eu só fazer a chamada novamente, para ver se não está faltando ninguém. A Ana Luísa não apareceu. Não. O Antônio está aí. Gabriel Curso apareceu. O João Teodoro apareceu. Nós não fez a tarefa, né, João?
Maria Clara não apareceu. Não. Deixa eu ver. O Nicolas apareceu? Sim. Oi. Sim. Sim. O Nicolas também tem aqui, Nicolas. Então foi o Giovanni que não apareceu. Oi, foi Giovanni. Não, ele não aparece nas aulas. Não, na de história ele tem aparecido, ele gosta de história. Ele gosta de história. O Samuel não apareceu, né? Não. Não. De luva, touca e cachecol é, Sofia? Ai, me deixa, sou magrinha, não tenho gordura. Caralho. Ô, Luft, velho. Eu tô de pijama grossela, tô de Ô, macacão. Luft, velho. Na gravação. Um prazer revê-los. Prazer. Semana que vem a gente se vê com mais frequência. André, Oi. eu tenho um livro aqui que conta a história de várias mulheres que revolucionaram o mundo, né? Daí duas dessas histórias são 100, né? Tem uma aqui que fala dessa Hatshepsut e tem outra que fala da Cleópatra. Eu posso te mandar foto e ver se te interessa. Tchau, Bela Vista. Tchau, baby. Vou roubar Vamos um. combinar o seguinte, Gabi. Tu lê sobre as duas e depois tu fala sobre elas. Quando? Ok? Na próxima aula a gente vai falar, eu vou explicar o período dinástico, daí na próxima semana, pode ser? Tá. Não na semana que vem, na outra. Beleza. E tá vindo junto com as tarefas, tá vindo um arquivo chamado Sétima Semana, ou vai vir a 8ª agora, que dá os dias que vai ter tal E, pra gente e se daí a Gabi preparar, apresenta pra gente. a tua e a dos outros. É, porque